Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como ganhar eficiência produtiva para aumentar o lucro em 50% nos confinamentos. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje é como vencer os principais desafios de manejo para aumentar o lucro no confinamento. Enquanto nós aguardamos, eu vou começar a dizer que esses desafios que estão presentes no dia a dia, nos confinamentos, os desafios de manejo, eles são comuns. Porém, muitas vezes, eles ultrapassam a nossa capacidade de lidar com isso se a gente não tiver um planejamento muito bem feito no confinamento. Então, eu gostaria de começar dizendo aqui hoje o seguinte, que os principais desafios de manejo no confinamento são, primeiro, uma rotina, estabelecimento de uma rotina diária de coisas que têm que ser feitas. Depois, estabelecimento das metas de consumo. O consumo de matéria seca, com certeza, é um grande desafio dentro do confinamento, porque, de uma certa forma, e totalmente relacionado, o animal que come mais, ele vai converter mais, ele vai ter um maior ganho de peso. Então, o desafio do consumo é muito importante também dentro do confinamento, a gente já sabe isso, e nós fazemos o possível para que isso aconteça da melhor forma, mas muitas vezes isso não é suficiente, então hoje nós vamos conversar especificamente sobre isso, sobre os desafios de consumo também. Depois, um terceiro ponto, que eu poderia chamar aqui de um terceiro pilar, que são os desafios de ambientação, comportamento dos animais, nível de estresse que esses animais estão submetidos dentro das baias de confinamento. Muitas vezes isso fica um pouco subjetivo demais, e se a gente olhar para trás, desde que o confinamento existe, enfim, desde a década de 50, da década de 60, os animais são concentrados em lugares menores do que o pasto, e só esse fato já implica numa mudança de comportamento desses animais. Aí nós vamos falar um pouco como isso afeta e também por que é importante considerar isso nos dias de hoje para ganhar dinheiro, para aumentar o lucro dentro do confinamento. Bem, um outro ponto que é bem interessante, também necessário, é falar de score de fezes dentro do confinamento, porque isso vai refletir muita coisa do que eu venho fazendo aqui atrás. Finalmente, a parte de manejo de coxo, também muito relevante, tem que ser sempre lembrada, porque esses animais, eles estão consumindo uma determinada quantidade de matéria seca por dia, e esse manejo de coxo vai permitir que a gente aumente ou diminua e talvez nos mostrar a importância de controlar essa ingestão de matéria seca também. Matéria seca, alimento, nutriente, conversão de milho, de dieta em carne, e é exatamente isso que a gente busca quando a gente faz um manejo de coxo eficiente dentro do confinamento. Finalmente, eu vou falar da parte de resistência orgânica, que também vem com uma força muito interessante atuar no nosso resultado de uma maneira moderna, porque antigamente isso não era considerado. Mas por que hoje aumentar, ou seja, estimular a resistência orgânica dos animais pode ser sim um ponto importante para levar você para uma situação de maior lucro dentro do confinamento. Então vamos lá, apertem os cintos e vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Tem mais uma coisa que eu me esqueci de falar propositalmente, que é uma questão relacionada à nossa atitude. Nós vamos entrar um pouco nesse ponto também no programa de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está chegando agora. Bem, quais são, então, quando eu falo em rotina, né, quais são os grandes desafios? Aliás, antes de falar de rotina, eu preciso te contar uma coisa, que é o seguinte. Falar em desafio de manejo dentro do confinamento é completamente diferente de falar de falta de planejamento. Porque se eu não sei exatamente o que eu preciso, ou se eu não anoto exatamente tudo que está acontecendo ali, se eu não anoto, mas eu não olho, eu não analiso esses números, eu não consigo entender os detalhes. Eu não consigo ter a ferramenta para poder fazer o ajuste. Então, se eu estou lá fazendo uma adubação, por exemplo, vamos pegar uma adubação que é coordenada por GPS. Então, eu sei que em cada parte da minha terra, da minha lavoura, eu vou precisar colocar uma quantidade de adubo que vai variar de acordo com a característica daquele solo e de acordo com o potencial que eu tenho de retorno de investimento que eu estou fazendo naquele adubo. Então, se eu não sei exatamente o quanto esse fator está me atrapalhando dentro do confinamento, falando em consumo de matéria seca, por exemplo, se eu não estou medindo o consumo de matéria seca, se eu não tenho planejamento para isso, então, deixa de ser um desafio. Porque o desafio é quando eu me planejo e estou buscando atingir o meu objetivo. Isso é o que a gente persegue, isso é o que a gente precisa para aumentar o lucro, para continuar na atividade, para ganhar dinheiro, engordando o boi, para ter uma amortização, ou melhor, um efeito menor das variáveis que a gente não consegue controlar, como, por exemplo, a queda no valor da arroba vendida de boi gordo. Bem,
Sem saber a importância de cada um desses pontos que eu vou falar hoje, fica muito difícil você fazer um planejamento. Por isso que eu resolvi entrar no detalhe, e a dinâmica do programa de hoje vai ser um pouco diferente. Cada vez que eu citar, cada vez que eu falar um pouco sobre cada um desses pontos, eu já vou falar como ele influencia negativamente e o que você pode fazer efetivamente para corrigir isso. O que você pode fazer para sair dessa situação de desafio, para vencer esse desafio mesmo. Então, eu vou falar como cada um deles impacta e como corrigir isso. A primeira parte do programa é sobre a rotina, o dia a dia do confinamento. Por que a rotina é um desafio dentro dos confinamentos? Porque, obviamente, nós temos uma série de coisas para serem feitas todos os dias, a complexidade logística da operação é grande, então a rotina é, sim, um desafio. E o que significa rotina? Falando, Marcelo, vamos ver um detalhe um pouco mais disso. A rotina é fazer uma determinada ação, por exemplo, passar o trato, numa determinada hora, por exemplo, às 10 para 7 da manhã. Se você passar o trato às 7h20, é a mesma coisa que passar às 10 para 7? Você poderia pensar que sim, você poderia pensar que esse é um intervalo muito pequeno, mas estudos demonstram que não. Existem confinamentos que trabalham com excelência de manejo, que buscam reduzir o intervalo de horário, por exemplo, a diferença do horário previsto para o horário realizado do trato em até 10 minutos, porque o boi está ali esperando para comer. Vou voltar a falar um pouco disso mais depois. Então, a falta de rotina, ela impacta de uma forma muito importante no teu resultado, porque ela vai mudar a ingestão diária de nutrientes. Então, se eu não tenho uma rotina bem feita no confinamento, eu vou ter uma ingestão menor ou maior de um determinado nutriente, isso bagunça todo o equilíbrio, todo o balanceamento de dieta. Então, eu posso ter problemas relacionados à rotina em duas situações. A primeira delas é no momento onde eu falo assim, a composição da dieta está diferente. Então, eu tenho uma dieta que deveria ter, por exemplo, 13% de proteína bruta. E eu errei um pouco na mão, ela está com 14 hoje. Mas é 1% a mais, não tem tanto problema. Você vai ver que lá na frente, esse 1% a mais, além de ser um dinheiro que não precisava ter sido gasto, ainda pode ter levado a uma menor eficiência biológica desse animal. Nós estamos falando em ajuste fino, nós estamos falando em ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro precisa controlar, precisa ter um ajuste fino ali na mão. Então, a composição qualitativa da dieta, ou seja, o tanto de nutrientes que eu estou entregando, vai ser diferente se eu tiver um problema na rotina, seja de bater a dieta, seja na hora de carregar o vagão, seja na hora de fazer o acompanhamento, por exemplo, do teor de matéria seca, dos ingredientes daquela dieta que mais variam. E eu tenho visto isso com muita frequência na minha rotina, nas minhas visitas, no meu dia a dia no confinamento, porque simplesmente é um procedimento que pode não ser valorizado como ele é, a importância que isso faz, ou então, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu faço, mas não uso esse número, eu sei quanto está variando um pouco a matéria seca, mas é muito pouco, e aí, de um dia para o outro, eu estou gastando mais ou menos dinheiro e vou chegar num resultado diferente. Então, esse é um ponto que tem que frisar, tem que falar, tem que bater em cima. Ingestão diária de matéria seca. Ter uma rotina para saber que eu estou botando aquele tanto de matéria seca por varia e, portanto, por animal, por dia no confinamento. Uma outra parte que também precisa de rotina, e eu já dei um spoiler, né? Falei um pouco disso no começo dessa sessão, é a distribuição dos tratos. Por que a distribuição dos tratos, Marcelo? É tão simples. Eu faço 4 tratos por dia. Sim, se você faz os 4 tratos, ok, poderia ser 5, poderia ser 6, menos que 4, não. Mas se você já faz os 4 tratos por dia, então que horas esses tratos estão sendo executados? E foi isso que eu disse no começo. Quanto maior a regularidade, melhor. O animal está na baia, esperando para comer. É a mesma coisa quando você está ali, por exemplo, no restaurante. Quando você chega num rodízio e você sentou e a carne já vem rapidinho, poxa, maravilha, né? Agora você sentou lá numa churrascaria à la carte e aí foi pedir um cordeiro e aí, vou tomar uma cervejinha e tal, estou num ambiente relaxado, até chegar a carne e tudo certo. Mas se você sentou para comer, está com fome, precisa fazer outra coisa depois, aquilo começa a gerar uma ansiedade. E essa ansiedade muda todo o perfil hormonal, atrapalha completamente no processo digestivo. Então, boi é rústico, sim, boi é rústico, mas boi é hoje a nossa máquina, né, o nosso meio de produzir carne. Então, o boi hoje, ele vira carne. Então, quanto melhor eu tratar esse boi, quanto melhor o conforto, quanto melhor a regularidade no horário do trato, mais ele converte aquele alimento em carne. Maior nível de bem-estar eu vou estar dando para esse animal, que está esperando a comida sempre no mesmo horário. Então, passar o trato no mesmo horário é muito importante, eu frisei bastante isso, e o desafio é manter uma diferença aí de 10 minutos de variação do horário previsto para horário realizado de trato no decorrer dos dias dentro do confinamento. Depois, que eu sei, que eu vi, que eu estou errando num desses 2 pontos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar uma meta para corrigir esse tipo de problema. Então, se eu estou errando na uniformidade da dieta, Marcelo, como eu sei que eu posso estar tendo um problema na uniformidade da dieta, no fornecimento de nutrientes, propriamente dito? Como eu sei que eu posso estar fornecendo mais ou menos nutrientes do que eu deveria?
fazendo análises dessas dietas, é um excelente sinal. Ah, mas eu já faço isso, maravilha. De quanto tempo, como é que você faz a amostragem? Quando eu vou fazer a amostragem para ver qualidade de mistura, não é um procedimento muito simples, porque são várias baias, são várias dietas diferentes. Então, existe uma maneira de fazer essa amostragem para que o resultado da análise seja melhor, mais fidedigno, para que você possa interpretar isso com mais segurança. E aí, no momento da amostragem, normalmente eu coleto de vários pontos e faço uma amostra de todos esses pontos de coleta, eu coloco no recipiente, homogenizo novamente essa amostra, coleto uma amostra de todas as amostras. E aí eu tenho uma amostra que é fidedigna da minha realidade, que vai me dar uma ideia boa para poder corrigir, para poder melhorar esse ponto. E aí, quando eu falo em carregamento de vagão, quando eu falo em homogeneidade de dieta, níveis nutricionais, eu tenho que pensar no carregamento do vagão de mistura, certo? Quando eu falo no carregamento do vagão de mistura, eu tenho que lembrar o seguinte, que cada ingrediente que eu estou colocando na dieta tem uma densidade diferente. Então, vai lá, observa, muitas vezes filma, fotografa os operadores que estão batendo a mistura, que estão preenchendo o vagão misturador, como eles têm feito. Filma e observa, depois com calma em casa. Você vai ver que existem pequenas diferenças que são normais do ser humano de um operador para o outro. E essas pequenas diferenças podem ter um impacto maior ou menor lá no final, lá no resultado do confinamento. Então, por exemplo, no momento de carregar o material, que é mais difícil de manusear, se você não está medindo, então um dia caiu 10 quilos, 50 quilos a mais, e dependendo do tanto de animais que aquela mistura vai servir, pode fazer uma diferença maior, pode ter um impacto maior ou menor. Mas aí, nesse ponto, se você pegou o problema, como corrigir isso? Converse com o operador, por exemplo, a casca de soja é um alimento que é um pouco difícil de dosar, às vezes caroço de algodão é um alimento que é um pouco difícil de dosar, enfim, alimentos que são muito úmidos podem ter uma dificuldade de dosar na hora de colocar no vagão, e você só vai ficar sabendo isso se você for lá e registrar. Então, muitas vezes o teu resultado não está vindo da maneira como você precisava, o teu valor de arroba engordada não está chegando exatamente na tua meta dentro do confinamento, porque um pequeno processo como esse, que já está dominado, um processo que todo mundo já sabe como faz, mas é ele que está influenciando. E aí você foi lá e registrou, tirou uma foto, filmou o operador preenchendo o vagão, detectou o problema, conversou com ele e resolveu. Porque muitas vezes não é comprometimento de equipe. Não é que não tem gente boa para trabalhar. É só que a informação não foi passada no nível de detalhe que ela poderia ter sido passada. Então, o certo, como eu corrijo isso? Primeiro, você precisa entender que sim, é preciso conscientizar a equipe. Tem um ponto a corrigir. Segundo, vai lá e fala como faz. Escreve como faz. Tem um professor meu que falava assim, em vez de escrever como faz, pede para a pessoa escrever o que ela entendeu. E aí você vai ver se você explicou bem ou não. Escreveu como faz o procedimento, cobra alguns dias seguidos, e aí pronto, deu certo, conseguiu. Conscientizar, conseguiu. Descrever, conseguiu cobrar. E talvez premiar depois. Aí fica por sua conta, eu não sei. Então, se você não estava considerando esses pequenos detalhes, pode ser importantíssimo para fazer a diferença. O segundo ponto que eu vou entrar agora, nesses pilares aí do manejo, de correção de manejo, de desafio de manejo, é o consumo. E o consumo, quando eu pergunto para as pessoas que eu converso, para as pessoas que acessam esse material, esses conteúdos, o que você acha? Qual é o maior desafio aí no confinamento? Muitas vezes as pessoas me respondem assim, Marcelo, meu maior desafio é manter uma curva de consumo estável, ou seja, o animal entrou, fez uma dieta de adaptação bem feita, começou a crescer o consumo, cresceu rápido, e daí continuou crescendo mais lento, um pouco esse crescimento estabilizou, passou para a dieta final, né, pensando em 3 dietas, cresceu um pouco mais, estabilizou, e tá show de bola esse consumo. E aí eu te pergunto, você que está aqui comigo hoje, e também você que não está assistindo essa edição do programa ao vivo, você tem feito uma dosagem? Você faz descarga controlada, já controla o tanto de matéria seca que o animal consome por baia, e o teu consumo tem acontecido de uma forma crescente, linear, sem muita bagunça, sem redução, sem oscilação de consumo? Se sim, parabéns. E o que pode levar a um problema, a essas oscilações? Bom, se a gente fosse falar aqui, destrinchar a oscilação de consumo, ficaria aqui a tarde inteira, com certeza, falando desse tema, mas não é esse o nosso objetivo hoje. Eu vou falar de uma forma bem prática, que você consegue entender, e que se você é um zootecnista, é um veterinário que toca um confinamento grande, você já sabe isso. Então, pensa comigo assim, se você tem uma oscilação importante de teor de matéria seca num dos ingredientes da dieta, numa silagem, por exemplo, e você começa a usar essa silagem, de repente você está chegando numa parte do silo que a matéria seca aumentou demais, e você não pegou isso. E aí a quantidade de matéria seca oferecida naquele dia vai ser maior. E os níveis nutricionais daquela mistura vão ser completamente diferentes do que você planejou, do que você formulou. E aí, pronto, excesso de matéria seca vai levar a um problema de consumo. Um outro problema de consumo, que é muito comum, que é uma coisa que acontece mesmo, você sabe, você tira o animal do pasto, numa situação de ingestão alta em volumoso, e coloca o animal no confinamento, uma alta ingestão de alimento concentrado. Mudou o ambiente ruminal, mudou o pH,
acidificou, produção de ácido lático, e aí esse animal pode ter, eu vou falar uma palavra bem simples que eu gosto muito de usar, né? Esse animal pode ter diferentes níveis ali de mal-estar, comparando com uma azia mesmo. E aí o consumo vai, com certeza, ser afetado. Então, níveis diferentes de acidose ruminal, subacidose ruminal, com certeza vão levar a oscilação de consumo. E nesse caso, são oscilações que não são tão grandes, ou dependendo, obviamente, do tamanho do erro, do nível, né? Se é uma acidose clínica, de um erro grosseiro, enfim, de um erro, um problema de quebra de pesagem, enfim, de substituição de pessoal, uma acidose vai derrubar absurdamente o consumo. Mas o que a gente observa, que é mais comum, as operações que estão controlando o consumo, são situações discretas, é uma curva que está sempre dando uma bagunçada. E aí tem fator ambiental, tem chuva, tem um monte de coisa, mas se eu olhar o score de fezes, eu vou falar isso depois, eu posso detectar, sim, esse tipo de problema, esse tipo de variação. Então, eu tenho que pensar, quando eu tenho oscilação de consumo, sempre em teor de amido e teor de FDN fisicamente efetivo da dieta, ou seja, fibra efetiva no bucho do boi, ruim, né? E teor de amido, que vai me dar um grau diferente de desafio. Um outro ponto que também afeta o consumo, e aí, muitas vezes, a gente não se atenta muito a isso, é a aceitabilidade dos materiais, ou seja, tanto que o animal aceita, que é palatável, aquele material que foi usado para compor a dieta. E muitas vezes o problema não é no alimento, mas no grau de deterioração, agora deu uma rateada, no grau de deterioração, no grau que aquele alimento pode estar contaminado, pode estar com sabor alterado, pode estar com desvios de níveis nutricionais ali dentro, com certeza, mas também desvios no sabor. Então, a aceitabilidade daquele material diminui muito. E aí, quando tem alimentos com problemas de contaminação, por exemplo, a correção é tirar esse alimento da jogada, muitas vezes. Se eu estou com um problema muito sério de contaminação de um alimento, de uma silagem, com um alto teor, por exemplo, de ácido butírico, está derrubando muito o meu consumo, eu tenho que tirar isso da jogada. Agora, se o animal saiu do pasto, foi para o confinamento, está fechado, está ali sujeito a uma dieta, e essa dieta está levando a uma redução do consumo, alguma coisa pode estar errada com essa dieta, e é dessa forma que nós vamos corrigir esse tipo de problema. Nós vamos verificar tudo que pode estar influenciando na batida dessa dieta, inclusive a qualidade sanitária dos alimentos que eu estou usando para compor essa dieta. Bom, o terceiro ponto de hoje, então nós falamos de rotina, falamos de consumo, agora nós vamos falar de comportamento, agora nós vamos falar de estresse, porque comportamento e estresse afeta a qualidade de vida do ser humano e afeta a qualidade de vida e o desempenho do boi também. Para dar um exemplo, para falar de estresse, eu vou começar perguntando assim, lembra de uma situação que você passou, por exemplo, uma situação difícil, ou de um susto muito grande, ou de um medo muito grande, alguma coisa que aconteceu, uma situação de por exemplo, sei lá, né, uma coisa ruim, como um assalto, assim, e você já teve vontade de ir no banheiro, já teve uma dor de barriga quando sentiu uma situação assim. Pois é. Por que isso acontece? Você já observou, por exemplo, quando está manejando o gado no curral, coloca eles no canto, assim, começa a manejar, chega perto do gado, muitas vezes os animais começam a estrumar seguidamente. Por que isso acontece? Porque existe, no momento dessa situação, que a gente caracteriza como uma situação que leva a um estresse, existe uma ligação direta do intestino com o sistema nervoso, com o cérebro. E por isso esse animal defeca, porque no cérebro dele existe uma guerra hormonal, uma turbulência hormonal por causa daquele fator externo que está incomodando ele. Eu estou dando esse exemplo para falar de estresse, porque esse é um exemplo grosseiro, né? É um exemplo que não é só esse tipo de estresse que atrapalha. É um outro tipo de estresse. Mas o mecanismo pelo qual eles agem é muito parecido. Então, ou seja, existe uma comunicação do cérebro com os intestinos. E a partir do momento que o cérebro sentiu aquele estímulo de medo, ele inicia-se uma guerra química ali, até que ele fala para o intestino para mandar embora, enfim, e aí o animal defeca. Mas no ser humano, as pesquisas mais modernas já detectaram que existe uma comunicação inversa, que o intestino manda informações para o cérebro. E por mais espantoso que isso seja, no ser humano, o intestino manda mais informações para o cérebro do que o cérebro para o intestino. Então, até se você tiver curiosidade, existe um livro que se chama Intestino Segundo o Cérebro. E aí você vai entender por que isso acontece. Por que é importante falar disso quando eu estou falando de confinamento? Porque vamos pensar como começa o confinamento. Então, vou contar uma história aqui. Pensa o seguinte, chegou o alistamento do serviço militar. E aí, então, você foi alistado, ou seja, você é um boi que vai para o confinamento. Então, passou um ônibus ali pegando todo mundo da tua região ali que vai servir o serviço militar. E aí você entrou nesse ônibus, apertado, não tinha lugar para sentar e viajou durante 12 horas para chegar no exército, que era num outro estado diferente.
E durante essas 12 horas ali dentro do ônibus, não tinha muito lugar, você não conhecia ninguém, não dava para conversar com ninguém, estava apertado, tomava umas cotoveladas do lado do outro, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Aí, de repente, pum, você chegou no lugar que você acha que já acabou, e aí você desce desse ônibus, e aí daqui a pouco você acha, toma uma água assim, mas você está com fome, e vem um outro ônibus, que juntou um monte de pessoas de outros lugares, te colocaram nesse ônibus maior ainda, e vai te levar de novo durante 10, 8 horas até um outro lugar, e aí nesse outro lugar você finalmente chegou. A hora que você chega, você entra no quartel, que é apertado, não é o que você está acostumado, você não conhece ninguém, aí coloca uma comida ali, de repente chega um monte de gente para brigar por essa comida, cotovelada de tudo quanto é lado, e você não é muito de briga, você fica um pouco mais afastado, assim, não chegou no coxo, e finalmente, depois de alguns dias, depois de apanhar um pouco, depois de apanhar os amigos que estão ali, né, porque todo mundo quer comer, enfim, finalmente você consegue ter a sua vez e se sentir adaptado naquele quartel ou naquela baía de confinamento. É exatamente isso que acontece, de uma maneira figurada, obviamente falando, quando a gente pega os bois, quando a gente pega os animais e leva para o confinamento e sem fazer uma adaptação, sem fazer uma formação dos lotes num local que tem espaço. Quando o animal viaja para chegar no confinamento, ele passou por todo esse estresse, estresse hídrico, estresse calórico, estresse ambiental, comportamental, pela relação social que esses animais têm de dominância. Não vou falar de bater e apanhar, não é? Nós vamos pensar o seguinte: existem animais que são dominantes, que mandam nos outros, que são os líderes. Existem os animais que são submissos, que apanham. E existem os do meio. Então, 20% do lote bate, 10% do lote apanha, e 70% fica ali no meio, bate, apanha, enfim. Então, existe esse percentual de distribuição de comportamento dentro de um lote de bois. E aí, se eu levo esses bois para uma situação de pasto, para fazer com que eles se conheçam, vamos falar um termo bem simples, se conheçam, a chance que esses animais têm de performar melhor no confinamento é maior. Então, eles fizeram uma viagem, eles ficam no pasto. Antes de entrar numa dieta totalmente diferente, eles vão para o pasto, eles comem. É uma situação ideal. Nem sempre é possível fazer dessa forma, mas só o fato de saber que essa ambientação é importante, sim, pode gerar resultado melhor lá na frente quando você fizer uma interação. Melhorar um pouco. Não dá para fazer ideal? Melhora um pouco. Então, Marcelo, mas eu nunca ouvi falar isso assim, desse jeito. Enfim, eu até sei que o estresse atrapalha. Então, de repente, você tem uma boa desculpa, um bom argumento para não fazer nada. Você fala, olha, eu trabalho com um hotel, um número muito grande de animais, eu não consigo fazer nada. Quando a gente fala, eu não consigo fazer nada, realmente a gente não consegue. Mas quando eu mudo essa pergunta, eu falo, o que eu posso fazer de diferente se cada vez mais as pesquisas me mostram que o nível de estresse dos animais vai diminuir o meu resultado lá no final, vai aumentar o meu valor por arroba engordado, o meu investimento por arroba engordado. Então, o que eu posso fazer efetivamente de diferente hoje dentro do confinamento para amenizar essa influência? A partir do momento que você começa a fazer essa pergunta, talvez você não consiga fazer nada hoje, mas você pode projetar uma solução que se pague no decorrer do tempo, um custo que se dilua com as receitas que vão entrando, que caibam no teu orçamento, no teu fluxo de caixa. E aí sim, nós partimos para a solução. Então, de repente, com essa informação eu posso não te ajudar agora, mas eu posso te ajudar no próximo ciclo, nos próximos ciclos, porque simplesmente ninguém te contou que isso influenciava. E às vezes você já faz tudo certíssimo no confinamento, está buscando um pequeno ajuste para aumentar o teu rendimento, o teu retorno sobre investimento, o teu lucro, e não sabia que estava exatamente nesse ponto, aquele parafuso que faltava ser apertado. Então, vamos ficar de olho nessa parte de comportamento de bem-estar dos animais. E é simples, né? Esse estresse, ele atrapalha porque o organismo ele produz cortisol, produz os hormônios que os animais precisam produzir quando eles precisam fugir. Nós também, seres humanos. Por que a gente fica, por exemplo, passa mal da dor de barriga? Porque naquele momento que chegou o perigo, você precisa correr e fugir. Aí, o sangue, toda a energia do organismo é direcionada para o coração, para os músculos, para que você consiga correr, para que você consiga fugir do perigo. Só que hoje não tem mais caça, não é esse perigo primitivo lá de antes. Não. O estímulo que desencadeia a produção de cortisol e de outros hormônios que levam o animal a uma situação de estresse é diferente, são estímulos diferentes, mas o mecanismo endógeno que isso acontece é o mesmo. E o resultado final, o impacto do resultado final lá vai ser negativo pelo mesmo mecanismo. Então, é isso. Menor, tirou o foco da digestão, botou foco no coração e no músculo, tirou aproveitamento dos alimentos. Menor aproveitamento dos alimentos, menor conversão alimentar. E aí vou gastar mais para produzir o mesmo número de quilos de carne ou de arrobas. Bom, um outro problema que é muito comum, que está relacionado, que é um dos pilares também de bem-estar dos animais, é o estresse térmico.
o estresse térmico, ou seja, o animal está num ambiente muito quente e vai perdendo a capacidade de manter a temperatura corpórea, a temperatura corporal. Se o animal começa a esquentar, o organismo dele começa a esquentar, e obviamente, o animal que está numa situação de calor extremo vai ingerir menos alimentos, vai comer menos. E aí, eu tenho um problema. Tem um problema de ingestão, de consumo, né? Que eu falei lá na frente, ou seja, é um problema de manejo levando a outro problema, que é o consumo. Então, o animal que está sob estresse térmico, ele tem o seu metabolismo completamente afetado. Como você diagnostica isso? Comportamento dos animais. Animal muito apático, muito quieto, com a língua de fora para trocar calor, né? Parece cachorro, salivação excessiva, todo um esforço do organismo para manter a temperatura corpórea. Isso é um sintoma clássico. Existem vários níveis de estresse térmico, mas o animal, numa situação dessa, é um problema sério, você tem que intervir. Inclusive, existem relatos de regiões muito quentes, onde é feita a aspersão de água nos animais no período noturno. E aí eu te pergunto o seguinte, você que está aqui com a gente hoje, tem confinamento aí, Brasil, em geral, é um país quente, né? Se você está me vendo aí no Centro-Oeste hoje, eu te pergunto, você tem um plano, você já tem aspersor, já usa esse tipo de técnica para resfriar os animais? Ou não? Ou isso ainda, vamos dizer assim, é difícil, na sua realidade é um ponto difícil, requer um investimento, ou de repente não tem uma capacidade hídrica aí na tua região? Qual que é a tua realidade hoje? Quais são os teus procedimentos para controlar o estresse térmico? Existem alguns países que regulamentam isso, que exigem que quando vem que você sabe que vai vir uma onda de calor, você tem que fazer algumas medidas para diminuir o estresse térmico. Às vezes, essa medida não é cobrir o coxo. Claro, se eu cobrir sombra, área de sombra, importantíssimo. E cobrir coxo, muito bom. Mas muitas vezes, além disso, você vai precisar abrir mão de alguma coisa para perder menos. E isso pode ser de uma dieta mais quente. Diminuir, por exemplo, a inclusão de amido numa dieta, porque o animal, para digerir a dieta, produz calor, a gente sabe disso, um incremento calórico aí, e aí eu preciso reduzir esse incremento calórico para conseguir fazer com que esse animal suporte maior esse aumento de temperatura. Então, porque o primeiro sintoma é realmente isso que eu falei, o animal começa a ficar apático, começa a ficar numa posição completamente atípica, língua de fora, saliva animais, e depois de um tempo o animal morre. Tem mortes por ondas de estresse térmico, e isso a gente precisa saber e evitar. É claro que não estou falando aqui só para evitar a morte, estou falando para atenuar o problema, para produzir mais. E é nítido, né? Se você pegar na literatura e começar a pesquisar, você vai ver que é uma redução aí de 200 gramas no GMD, ou seja, no ganho médio diário, no ganho de peso médio diário, 200 gramas a menos nos animais que estão sob situação de estresse térmico. Agora, faz a conta. 200 gramas por boi por dia, quanto você está perdendo de dinheiro em reais por boi por dia, por não atuar nessa questão que é o conforto térmico dos animais nas baias de confinamento. E aí você consegue fazer uma projeção de quanto vai custar essa solução, ganhando, você bota ganho de peso a mais e bota um retorno nesse investimento. E aí é só se programar para ter fluxo de caixa e fazer a intervenção para melhorar. Bem, então a gente falou aqui de alguns pontos muito importantes, nós estamos evoluindo na nossa conversa sobre controle, e uma coisa que precisa ser controlada, e você já faz isso, eu tenho certeza que você já tem um confinamento, você já faz leitura de score de fezes, que é tão importante para saber como está o processamento, como está o processo digestivo na realidade daqueles animais. E aí essa leitura do score de fezes te dá uns números bem interessantes, te dá um parâmetro muito interessante para você atuar. Porque ela reflete quanto que você está acertando na formulação da dieta, na distribuição da dieta, na quantidade de matéria seca que esses animais estão ingerindo diariamente. Então, quando a gente chega nesse nível, eu estou falando de uma forma que cada fator vai influenciando lá na frente, passo a passo. Quando a gente chega nesse nível para falar de score de fezes, eu já pressuponho que quanto eu estou perdendo, por exemplo, quando eu tenho um problema de score de fezes, quanto eu estou perdendo de amido nessas fezes? Qual é a quantidade de amido que eu estou perdendo nessas fezes? Pode ser mais, pode ser menos. Hoje, se você pegar a literatura, você vai ver que tem regiões aí, tem confinamentos que chegam num número de 34% de perda de amido fecal. Isso é muito importante, porque é dinheiro que está virando fezes, é dinheiro que está virando esterco. E lá atrás eu consigo melhorar isso. Eu consigo melhorar isso atuando no ambiente ruminal. Eu consigo melhorar isso olhando para a minha formulação de dieta. Eu consigo ser positivo quando eu chego, sento com a minha equipe que bate o trato, com a minha equipe que distribui o trato, e mostro a importância de atuar em cada uma das funções, porque se cada um está ali dentro, cada um tem uma função, essa função, ela idealmente deveria ser cumprida de uma forma processual para que o resultado final acontecesse. Quando eu tenho um problema de score de fezes, tem muita coisa errada que vem vindo ali atrás. Não é muita coisa muito errada, é muita coisa pouco errada. É um pouquinho de desvio de processo em cada ponto que vai influenciar lá na frente com uma alteração. Então, se eu estou vendo animais no score de fezes 1, se eu estou tendo fezes líquidas, diarreia mesmo,
confinamento, eu estou perdendo dinheiro ali no chão. Por que esse animal está com as fezes desse jeito? Eu errei na batida, está com muito amido, passou a capacidade de digestão? Ou eu tenho uma contaminação na dieta? Uma contaminação que me leva a esse problema. Muito comum, já que esse animal saiu de um pasto, uma situação de ingestão enorme, de comer muito volumoso, muito verde, e aí eu boto no confinamento, adenso demais a dieta, mudo o pH ruminal e, ainda por cima, cada componente que eu estou colocando na minha dieta está levando uma potencial contaminação para dentro do rumo. Uma potencial fonte de problema. Um desafio para que esse animal se mantenha estável, para comer melhor, para ganhar mais peso. Eu preciso mensurar, conhecer os tipos de contaminação que estão presentes, mensurar e agir, e ganhar, e aumentar o lucro lá na frente. Bom, quando eu falo em score fezes, eu tenho que necessariamente também voltar para uma parte que é o manejo de coxo, o manejo diário de coxo, que é a leitura de coxo. Porque simplesmente, se eu fizer tudo que o boi me pede, eu quebro e quebro rápido. Porque dar comida... Aliás, eu não sei qual é o manejo que você faz hoje. Como eu tenho visto que no Brasil, em geral, isso tem evoluído bastante, mas que ainda a maior parte dos confinamentos opta pelo fornecimento de trato bica-corrida. Ou seja, eu vou colocando comida, trabalhando com um coxo muito cheio. E aí, o que sobra... Marcelo, mas o que sobra eu destino para os animais que estão no pasto, né? Ainda mais agora, nós estamos numa época seca do ano, se você está vendo essa edição do programa em outubro de 2021, nós ainda estamos com uma situação de falta importante de pastagem, começou a chover, mas nós estamos com uma situação importante de falta de pastagem. E aí, eu dou para os animais no pasto, que sobra no coxo. Muito bom. Qual é a exigência nutricional desses animais no pasto? É muito diferente da exigência nutricional desses animais no confinamento. Então, não é uma otimização de recurso, é um desperdício de recurso, na realidade. Não dá para sentar em cima de uma desculpa de falar que eu trato muito no confinamento porque eu dou para os animais no pasto. Quer dizer, dá, mas não é o ideal. Se eu vim aqui para falar para você hoje de pontos de ajuste, para você ganhar mais dinheiro na operação, se a sua operação já é bem controlada, então esse é um ponto importante. Porque eu tenho que, idealmente, eu devo, quero crer que você também deve levar o seu confinamento para um sistema de fornecimento controlado de matéria seca. E no detalhe, tem na equipe para controlar no detalhe. E se eu preciso dar alguma coisa para o animal no pasto, eu vou fazer uma formulação de manutenção, não vou gastar dinheiro com amido demais para animal de pasto. Virginia me ensina um baita aditivo importantíssimo para o confinamento, ainda mais confinamentos que têm alto teor de amido. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou dar fibra, minerais, vitaminas, aminoproteína, enfim, vou dar uma energia, óbvio, mas vou focar uma dieta com fibra para o animal que está no pasto. É muito diferente. Marcelo, mas olha, se a gente conversar aqui, se você estivesse aqui comigo tomando café hoje, a gente podia ter 500 desculpas aí de argumentos para a gente não justificar uma atitude, mas na realidade o que precisa é botar dinheiro aonde retorna. Combinado? Vamos seguir então. Sem desperdício, trabalhando com digestibilidade, sempre para aproveitar o alimento que está sendo fornecido no coxo. Tudo que é em excesso vai te levar a perder dinheiro sem sombra de dúvida. E trabalhar com descarga controlada é tudo de bom, é necessário para você, por exemplo, poder construir a sua curva de consumo dentro do confinamento, poder atuar de forma efetiva para melhorar, para deixar essa curva melhor ainda, ter isso como desafio, e aí saber que num sistema de leitura de coxo matinal, diário, quando você faz um manejo desse, você consegue saber quando você vai aumentar 200, 300 gramas de matéria seca por animal por dia, para levar esse animal para uma situação de ganho de peso superior, para não deixar faltar comida de jeito nenhum. Então, o que nós temos visto hoje nos confinamentos que mais performam é obter como objetivo. Claro que isso, no período de adaptação, isso é um pouco diferente, e aí o animal vai comer cada vez mais, e aí eu tenho que fazer ajustes mais pesados, mas no momento de estabilidade de consumo, nós temos visto aí esses confinamentos trabalhando com leitura matinal de coxo meio, aquele coxo que eu chego, que eu olho, e que ele praticamente não tem comida, mas eu consigo ver um coxo lambido, ou seja, o animal estava comendo até um pouco antes de você passar o prato. Ou então, na sobra meio, que significa dizer que tem muito pouca comida ali em alguns pontos do coxo, mas que você enxerga a grande parte do fundo do coxo, ou seja, ele está vazio mesmo. E há quem ache que isso é um problema, que faltou comida. Não, na realidade, a sobra meio, hoje, é a tendência de se trabalhar com excelência dentro do confinamento, e dentro do manejo de coxo, para você poder ter a oportunidade de aumentar essas 300 gramas toda vez que isso acontecer. E aí, esse animal, você equilibra o consumo desse animal e ele continua ganhando peso. O próximo pilar que nós vamos falar aqui hoje é relacionado à resistência orgânica desses animais.
Marcelo, resistência orgânica parece uma palavra muito longe da minha realidade. Na verdade, resistência, quando eu falo em resistência orgânica, eu quero dizer o status de saúde que esses animais têm mesmo dentro das bases de confinamento. Só o fato de tirar o animal do pasto, de diminuir o fornecimento de volumoso, de diminuir o espaço que esse animal tem para circular, para andar, já leva a uma alteração na microbiota ruminal importante, já leva a uma alteração na produção hormonal importante. É claro que se a gente está falando em reduzir estresse, em formação de lote, em ambiência dentro do confinamento, eu vou ter um efeito menor nessa produção de cortisol, por exemplo. E, aliás, hoje, você sabia já que a gente mede cortisol no pelo dos animais, né? A gente consegue ter um resultado fidedigno, e é um ponto importante aí para você que trabalha com confinamento, para poder saber realmente o nível de estresse que esses animais estão submetidos. Mas, quando eu falo em resistência orgânica, e eu estou, então, já entendendo que esse animal está com uma carga grande de amido no rumen, com uma mudança de ambiente ruminal, com uma mudança de pH ruminal, com uma mudança de perfil de microbiota ali dentro, uma potencial aumento de permeabilidade de membranas, de rumen, de intestino, aquelas tight junctions lá, que acabam, a membrana que separa tudo que é contaminado da ingesta do resto do organismo, ela fica mais permeável. Esse aumento de permeabilidade leva a mais agressões, leva a uma entrada maior de micro-organismos que estão presentes ali no bolo alimentar, que está sendo digerido, que está sendo transformado em fezes. Então, nesse momento, eu já sei que eu tenho um desafio maior. Se eu já sei que eu tenho um desafio maior, o que eu posso fazer para melhorar? Ou seja, para trabalhar a resistência orgânica desses animais, para ganhar mais com animais que estão mais rígidos, com animais que estão mais equilibrados, que vão comer melhor e que vão me dar mais ganho de peso, porque vão comer melhor, por estar mais equilibrados, vão comer melhor e vão converter mais em ganho de peso. Bom, um ponto importante é lembrar que tudo que estimula o equilíbrio dessa microbiota ruminal é importante. Então, trabalhar com o nível certo de fibra efetiva é fundamental, não tem como. Muitas vezes, limitar a inclusão de amido nas dietas, ao fazer uma alternância de fontes de energia, também pode ser muito interessante. E quando a gente fala em amido, a gente lembra em milho. E quando a gente fala em milho, a gente lembra que hoje o milho que a gente fornece moído para os animais talvez não seja a melhor forma, ou melhor, não é a melhor forma. Quando a gente fala em milho, a gente tem que necessariamente lembrar da silagem de grão úmido, da silagem de grão reidratado, onde eu tenho um aumento de 10 a 15% na digestibilidade desse milho. E aí eu consigo trabalhar com uma quantidade mais otimizada e com um resultado melhor lá na frente. Outra coisa que afeta, além de dieta, falando de rumen, da parte externa, que pode afetar a resistência orgânica desses animais? Quais são os fatores que aumentam o estresse e, obviamente, vão afetar a resistência orgânica, diminuir a resistência orgânica? A presença de lama nas baias de confinamento, muito importante. A lama é terrível, animal com barro até na canela, no meio da canela, até no joelho, até no jarrete. O tanto que esse animal precisa se locomover para ir no coxo, o tanto que ele fica desconfortável nesse ambiente, ele entra numa situação de estresse, perde peso com força, ou melhor, deixa de ganhar peso com força. Assim como a influência do calor, a influência da lama também é bem problemática. E aí existem algumas maneiras de prevenir esse tipo de problema. Tem gente que gosta muito de calcarear o solo, enfim, consegue amenizar pelo menos essa situação. Até mesmo no momento que vai construir o confinamento, que está fazendo projeto, também é bom pensar nisso. Mas o que eu gostaria de deixar registrado aqui em relação à resistência orgânica é que esse desafio da mudança da natureza do animal, né, de tirar o animal de uma natureza de pasto para o confinamento, de fibra para dieta com alta concentração de amido, por exemplo, tudo isso vai afetar a microbiota ruminal. E aí eu tenho algumas maneiras de fornecer aditivos como probióticos, como leveduras vivas, como prebióticos, como beta-glucanos, como imunoestimulantes, para potencializar a resposta imune desses animais que estão ali submetidos a essa situação de confinamento. E justamente é um ponto de controle de manejo importante essa parte de ambientação que vai diretamente estar relacionada com a resistência orgânica dos animais. Bom, para mim, nós já estamos aqui chegando no final, né, do nosso tempo, do nosso objetivo, dessa informação de hoje, do conteúdo do programa de hoje. Então, eu queria deixar registrado aqui algumas coisas. E para você vencer esse desafio, esses desafios, né, que nós falamos desde o começo, você tem que atuar, muitas vezes, de uma maneira global. Ou seja, se eu pegar a parte da resistência orgânica, por exemplo, para eu melhorar a resistência orgânica dos animais, eu tenho que ter rotina, certo? Eu tenho que fazer com que esses animais tenham previsibilidade, por exemplo, do momento que eles vão receber os alimentos dentro do confinamento. A rotina gera calma, gera conforto, gera tranquilidade. O ambiente bem projetado, manter um ambiente tranquilo para os animais, sem excesso de calor, sem excesso de lama, também ajuda muito. Uma dieta balanceada gera saúde para esses animais mais bem nutridos, com menor desafio, uma dieta com menos desafio para o rumen, também vai gerar saúde para esses animais. E muitas vezes,
quando eu tenho toxinas presentes nas dietas, eu tenho que neutralizar essas toxinas, porque eu já tenho um problema no rumen, uma situação de desafio do rumen, certo? Por estar com um excesso de amido ali dentro, e muitas vezes uma falta de fibra, e aí eu preciso atuar para melhorar esse ambiente ruminal e neutralizar essas toxinas que estão presentes ali nesses alimentos, nesses concentrados. O animal entra no confinamento e está comendo uma carga enorme de concentrado. E aí, justamente nesse ponto que eu ganho dinheiro quando eu atuo para neutralizar esse tipo de toxina, como, por exemplo, as micotoxinas que estão presentes nos grãos, nos concentrados, em 100% dos casos, segundo as análises de vários pesquisadores aí de várias áreas do Brasil afora. Bom, uma vez eu estava falando um pouco sobre isso, sobre desafios, sobre manejo, e alguém falou assim, mas Marcelo, como é que eu posso saber se realmente eu estou tendo esse tipo de problema? Então, talvez você esteja se perguntando isso aí hoje também. Como eu sei se algum desses pontos que você falou realmente estão me atrapalhando aqui no confinamento? Então, eu vou contar para vocês uma história de um confinamento que eu atendo. Isso aconteceu no ano de 2019. E eu conheço aquela fazenda muito bem, e, enfim, conheço todas as pessoas que são envolvidas ali na fazenda. E aí, esse confinamento, naquele ano, estava completamente diferente dos outros anos. Não em termos de batida de dieta, não em termos de pessoas, eram as mesmas pessoas. Os animais são os animais que são criados no Mato Grosso e vêm para cá para engordar. Claro que a gente tem aí uma evolução genética, né, de ano após ano, mas, teoricamente, de um ano para o outro, a influência de uma evolução genética aí, não poderia atribuir o que aconteceu no confinamento à parte genética. Porque aquele ano, os animais eles estavam assim, inquietos no confinamento. Eles corriam de um lado para o outro, tudo bem que tinha uma área maior, e eu até gosto muitas vezes de recomendar áreas grandes, mas esses animais, eles se deslocavam demais e correndo de um lado para o outro, mesmo que você chegasse devagar no confinamento, eles viam você e corriam de um lado para o outro, uma correria. Se você chegasse sem eles te perceberem ali no ambiente, você não via animal deitado de manhã. E aí você deve saber que uma boa parte dos animais tem que estar deitado, enfim, animal tem que deitar, animal que está confortável no confinamento tem que deitar, tem que descansar. E aí a gente não conseguia ver esses animais deitados naquele ano. E o que estava acontecendo naquele ano? Estava acontecendo uma situação de estresse entre gerência e equipe da fazenda. Uma situação de estresse que, teoricamente, não era nem assim, não era nem tão clara, mas estava acontecendo, porque ia mudar algumas coisas, enfim, tudo o que aconteceu fora refletiu dentro do confinamento. E o ganho de peso não foi atingido. Esses animais, inclusive, houveram outros problemas de falta de planejamento, como a necessidade de se mudar a fonte de volumoso no meio do confinamento. Às vezes isso acontece. E a gente faz conta, a gente projeta, a nossa parte, que é dieta, faz conta, projeta, orienta. Aí, a parte que é responsável pela tomada de decisão e compra, muitas vezes não funcionou no momento que precisava funcionar. Então, se eu já sei que eu vou ter menos matéria-prima para usar, eu já projeto uma dieta diferente para levar esses animais do começo até o fim do confinamento com a mesma dieta. Essa é uma situação ideal. Mas, naquele caso, isso não aconteceu. Então, o resultado não veio. Falta de planejamento, mas também uma situação de estresse que permeou desde a gerência até os funcionários e chegou nos animais. Percebe? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não atribui. Em alguns anos, em algumas fazendas, simplesmente não dá certo. Em alguns lotes, e o problema pode não estar necessariamente dentro do confinamento, dentro das dietas. Bom, então hoje, como você consegue colocar em prática tudo que a gente falou aqui hoje? Um passo a passo para você colocar em prática. Vamos fazer um resumo hoje, então, de tudo que a gente falou aqui primeiro. Eu falei da rotina, da influência da rotina, do dia a dia, dos processos do confinamento para contribuir para o lucro. Eu falei de tudo que afeta, ou dos principais fatores que afetam o consumo dentro do confinamento. Falamos de comportamento, falamos de estresse, coisas que atrapalham, sim, o ganho de peso, o consumo e o ganho de peso. Falamos de score de fezes, de manejo de coxo e, finalmente, da parte de estímulo da resistência orgânica dos animais confinados. E para você realmente implementar uma mudança em qualquer uma dessas áreas, e aí eu gosto sempre de deixar registrado que esse programa ele fica gravado. Muitas vezes você volta, assiste depois no GTV, volta na frente, vê o ponto que te interessa mais, que você mais vai usar, você consegue aplicar, porque ele fica disponível aqui nesse canal. Então, como a gente faz para mudar? Cada um desses pontos que eu falei, o que é possível ser feito? Primeiro, precisa ter uma conscientização. Essa conscientização, ela começa muitas vezes na gente, né? Começa em nós mesmos, né? Essa conscientização de que tem um ponto de melhoria que eu preciso atuar. Depois, eu preciso distribuir as tarefas. Cada um dentro do meu confinamento tem uma tarefa, uma relação, um descritivo funcional, uma relação de coisas que ele tem que fazer todos os dias. E aí a importância de fazer aquelas coisas ordenadamente, todas elas ordenadamente, tem que estar escrita para poder ser cobrada. E aí, uma vez que o meu funcionário fez, ele tem que tirar uma foto, registrar isso. E a cada tarefa dada, ele tira foto, registra e me mostra como a tarefa foi cumprida.
cumprida. Nesse momento, eu sempre pergunto, o que você achou? Você viu alguma coisa que podia ter sido feita diferente, melhor? Assim, você acha que ficou bom? Quando você pergunta isso, você dá a chance da pessoa pensar, da pessoa também falar um pouco o ponto de vista dela. Muito importante e vai contribuir para o resultado lá na frente. Bom, então, registrar e finalmente cobrar o que está sendo feito. Agora, uma forma errada de encarar isso que a gente falou aqui hoje, esses desafios, é simplesmente quando você ou tem uma equipe que não está comprometida com o que está sendo feito ali no confinamento, ou seja, quando você tem uma equipe que não sabe por que precisa ser feito, então não tem comprometimento. Ou quando você não distribui as tarefas de forma certa, ou seja, não tem um descritivo funcional. Tem uma concentração, muitas vezes, de função em uma pessoa só. Né? Tem uma centralização. E a centralização, ela atrapalha o trabalho em equipe. Então, se eu preciso chegar no objetivo final, todo mundo tem que estar comprometido. E aí, eu não posso ter centralização de informação. Claro que eu tenho que ter gerência, eu tenho que ter uma equipe funcionando de uma forma legal, mas para superar esses desafios de manejo, cada um tem que estar comprometido com saber o que tem que fazer, e tem que estar comprometido para fazer o que tem que fazer. E uma forma que também, o que atrapalha muito também, são quando tem falhas aí no reporte, né? Falhas na maneira como essa informação ela chega, na maneira como essa informação chega até você. Se você gostou desse conteúdo hoje, se você quer saber mais, pode voltar lá, pega no começo desse material, você vai ver tudo que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui até agora e que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Uma boa tarde a todos.